Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo foi até a Arena da Baixada em Curitiba e sentiu a força do furacão. Não foi páreo, foi derrotado por 2-1 de virada, um jogo que o Leão não esteve bem em campo, uma derrota lá na Arena da Baixada, por mais que o momento do Clube do Remo é melhor que o momento da equipe paranaense, pode ser considerado até normal, mas não da maneira que foi. O Remo foi amplamente superado, o Atlético Paranaense mostrou vontade de vencer, mais qualidade, teve muito mais oportunidades para fazer seu gol, dominou completamente o jogo. E o Leão sai derrotado porque não teve atitude e mesmo assim poderia, mesmo sem atitude, a atitude que a gente está acostumado de ver do Clube do Remo nessa Série B, mesmo sem essa atitude, poderia ter saído com um placar melhor se não cometesse tantos erros, porque faltou atitude e o que não faltou foram os erros. A boa notícia é que o Leão já tem o seu novo treinador, o Antônio Oliveira, o português, é o novo treinador do Clube do Remo. Ele chegará amanhã em Belém do Pará para preparar a equipe para o próximo jogo, que será sábado, o clássico contra o Paysandu. Só que aqui no canal nós vamos fazer um vídeo analisando o Antônio Oliveira, uma análise completa, características, como gosta de jogar, como foi a sua passagem pelos clubes brasileiros. Vamos trazer aqui o Campinho para falar como é que é a formação que ele pretende ou pode pretender implementar no Clube do Remo, os jogadores que ele pode utilizar, mas no vídeo de amanhã, tá? Amanhã de manhã será publicada aqui no canal uma análise completa do Antônio Oliveira, que chega para comandar o Clube do Remo, mas o vídeo de hoje é específico da partida contra o Atlético Paranaense. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, peço a todos se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é analisar esse Atlético Paranaense 2, Clube do Remo 1 de virada. O Clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, Pedro Costa, Klaus, Reinaldo e Rodrigues, Caio Vinícius, Pedro Cássio, Pavani, Janderson, Pedro Rocha e Adailton. E dos 90 minutos que teve a partida, se você pegar os acréscimos também, 99 minutos. 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 6 no segundo tempo, 99 minutos. O Remo jogou bola 1 minuto. 1 minuto, os outros 98 minutos foi o Atlético Paranaense. É como eu disse na introdução, é normal você perder lá na Arena da Baixada, é um jogo difícil, o Atlético Paranaense é um time que tem mais investimento, o Atlético Paranaense acabou de ser rebaixado da Série A e já quer voltar. Lógico que o momento do Clube do Remo é melhor, e na Série B o Remo vem jogando melhor que o Atlético Paranaense. Só que era aceitável até uma derrota lá, porque é um cenário complicado que o Atlético Paranaense precisava dar uma resposta. Só que a grande questão é que o Remo não jogou nada. E não jogou nada mesmo, teve atitude e cometeu diversos erros. O Remo só jogou no primeiro minuto. Então vamos começar da parte boa do Clube do Remo, a única parte boa do Clube do Remo, que foi o primeiro minuto de jogo, um golaço, uma linda jogada do Clube do Remo. Pedro Castro, ele dá uma assistência de PlayStation para o Pedro Costa, ele dá um lindo lançamento, na verdade, o Pedro Costa invade a linha de fundo pela ponta direita, faz o cruzamento para o Adailton complementar para o gol e abrir a porteira, fazendo 1-0 para o do Remo. Dava um grande recado que, olha, viemos aqui para jogar bola. Viemos até Curitiba para vencer, para buscar os 3 pontos. Vamos sim entrar nesse G4, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Dava todos os sinais disso, porque foi um começo de jogo deslumbrante do Clube do Remo. Realmente um início fantástico. Só que acabou aí. Acabou. O Clube do Remo jogou nesse primeiro minuto. Depois só deu o Atlético Paranaense, que era natural o Atlético Paranaense fazer uma pressão. Só que não da maneira que foi. O Remo não conseguia trocar 3 passes. O Atlético Paranaense teve mais de 80% de posse de bola. O Atlético Paranaense finalizou muito mais. O Remo não tinha saída de jogo. O Remo errava a saída de jogo. Pavani, por exemplo, fez uma partida muito baixa, muito fraca. O Caio Vinícius outra partida bem fraca. O meio-campo do Clube do Remo foi, principalmente na primeira etapa, muito frouxo no sentido de marcação. E errando passe ainda. O Remo devolvia a bola para o Atlético Paranaense. Teve aquele lance no primeiro tempo que o Caio Vinícius ele toca errado para trás, pegando até a zaga do Clube do Remo desprevenida. O Atlético Paranaense não fez
o seu gol na primeira etapa por incompetência. Por pura incompetência. Porque o Remo deu todas as chances para o Atlético Paranaense fazer seu gol. Ou por incompetência ou pelo Rangel, que é a outra notícia boa do Clube do Remo. Tirando esse gol, foi a atuação do Marcelo Rangel, que depois saiu machucado. Vamos ver, tomara que ele fique bem durante a semana, já para voltar para a próxima rodada, que é o Clássico. O Rangel foi fantástico, né? O Rangel, ele saiu de campo lesionado, o Atlético Paranaense venceu a partida, mas ninguém do Atlético Paranaense foi melhor em campo que o Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, só no primeiro tempo, fez 8 defesas, e algumas defesas milagrosas. E no segundo tempo também ele faz boas defesas. Então, Marcelo Rangel, fantástico do Clube do Remo, mas era um Clube do Remo sem saída de bola. Ou seja, é um Clube do Remo que não tinha bola, um Clube do Remo que, quando tinha bola, perdia a bola porque errava passes fáceis, e ficou totalmente encurralado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense atacava pela direita, atacava pelo centro, era cruzamento na área, com 30 minutos de jogo, 15 cruzamentos na área, ou seja, o Atlético Paranaense atacava o Clube do Remo da maneira que ele quis. Só que errava muito na questão da finalização. Allan Kardec perdeu um gol na pequena área. Então, assim, foi um Clube do Remo que poderia ter feito mais, né? Lógico que poderia ter feito mais, poderia ter produzido mais. E parecia que era um adversário Atlético jogando com 13 em campo. Porque até as bolas que sobravam para o Atlético Paranaense. Os rebotes ficavam com o Atlético Paranaense. E nos poucos rebotes que ficava no Clube do Remo, o jogador não sabia o que fazer com a bola. E tinha 3 homens da frente. No intervalo, o Clube do Remo vai vencendo por 1-0. Aí o Flávio faz algumas substituições. Sai o Klaus, que sentiu, para a entrada do Camutanga. E sai o Caio Vinícius, que não foi bem, para a entrada do Regis. Eu até gostei da substituição do Flávio. Porque dava a impressão que não, a gente perdeu totalmente o meio campo, a gente está sendo encurralado pelo Atlético Paranaense, tem que fazer algo. E entrou o Regis, porque o Regis seria esse jogador realmente criativo, para prender um pouco mais a bola, para o Clube do Remo ter alguém para abastecer melhor o ataque. Então até achei interessante essa substituição. Até foi um pouco ousada, né? Porque o Atlético Paranaense estava bem superior no primeiro tempo. Só que o segundo tempo, acho até o primeiro tempo, por mais que o Atlético Paranaense não tenha chegado ao gol, ele conseguiu sufocar mais o Remo do que no segundo tempo. Só que no segundo tempo também, o Atlético Paranaense teve as melhores chances. E logo aos 3 minutos, numa bola rebatida, a bola bateu no Regis e sem querer a bola sobrou para o Juliano do Atlético Paranaense, que finalizou de frente para o Rangel e o Rangel operou um outro milagre. Logo aos 3 minutos. E essa foi a tônica também do segundo tempo. Muita gente falando, o Remo soube sofrer, até quando estava vencendo, né? Soube sofrer. Não! O Remo não soube sofrer. Saber sofrer é você ficar atrás, ficar bem fechado, marcando bem, tentando desvencilhar o ataque adversário. É isso que é o atacar bem. Entendeu? É isso que eu defender bem, isso é o que eu saber sofrer realmente. Mas o Clube do Remo, ele não soube sofrer. Ele só não sofreu gol antes, na verdade, por incompetência do Atlético Paranaense e por falha também do Marcelo Rangel. Então não teve muito dessa de o Remo soube sofrer. Não, o Remo não soube sofrer porque o Atlético Paranaense criava grandes chances. Quando você sabe sofrer, o time adversário pode ter a bola, mas não cria tantas oportunidades assim. Até aconteceu o pênalti, porque o Remo errou tanto, que o Remo dava mais chance ainda para o Atlético Paranaense. Então, um pênalti, um vacilo do Janderson, sem necessidade alguma, né? Sem necessidade alguma, uma bola na área, muita gente na área, para que ele vai tentar tirar, sei lá, de bicicleta, voleio aquela bola, esticar o pé lá na lua? Lógico que ia acertar alguém. E acertou o jogador do Atlético Paranaense, que a bola, se vocês perceberem, ele cabeceia a bola do jogador do Atlético Paranaense, a bola sobra para o zagueiro do Remo, que isola a bola, tira a bola. Ele vai lá e acerta a cabeça do jogador do Atlético Paranaense, um pênalti claro, sem necessidade. Ou seja, o Remo proporcionou, não tirando o mérito da equipe paranaense, que foi o melhor clube do Remo, isso é inegável, e foi muito superior, mas o Remo também ele proporcionou oportunidades à equipe paranaense de fazer seu gol, de chegar ao seu gol, e fez no gol de pênalti. Depois o Flávio faz algumas substituições, né? O Rangel sai machucado, entrou o Igor, saiu o Adailton para entrar o Davó, que pouco participativo, porque o Remo não conseguia atacar, né? O Remo não conseguiu atacar, e uma notícia também, uma nota triste também, complicada, foi a saída do Regis lesionado. O Regis sai lesionado da partida e assim, no lance que ele finaliza, ele se bate sozinho. E é preocupante, eu já tinha trago aqui no canal essa análise. Porque o Regis até hoje, 2 meses de treinamento do Clube do Remo, quase 2 meses, ele não consegue ainda jogar mais de um tempo. E
No jogo de hoje, ele entra no intervalo e ele se bate, e ele é substituído. Então, é uma situação que, para mim, preocupa, porque tecnicamente é um jogador que faz diferença. Tecnicamente é um jogador que vem fazendo a diferença. Não, hoje ninguém fez a diferença tirando o Marcelo Rangel, mas é um jogador que faz a diferença. Então, fisicamente, aí tá um grande problema, porque é um jogador que ainda não entrou em forma nesses quase 2 meses com o do Remo e hoje se bateu sozinho. Vamos ver a gravidade dessa lesão. Depois faz algumas outras substituições, né? Como entra o Rafael Castro também, ou seja, é um clube do Remo que a partir dos 30 do segundo tempo não estava conseguindo atacar e abdicou do ataque de vez, colocou 3 zagueiros, só que falha de novo no segundo gol, aos 45 do segundo tempo, cruzamento na área com extrema liberdade, Pedro Costa dá uma extrema liberdade o cruzamento para o Allan Kardec, falha do Reinaldo, que é um dos melhores zagueiros dessa série, bem desempenho, mas ele falha na jogada, Allan Kardec ganha na frente, cabeceia, o Reinaldo nem consegue chegar perto, nem sobe, nem nada, com 3 zagueiros, e outra falha defensiva, o Atlético Paranaense chega ao segundo gol. Ou seja, é um Remo que ofereceu ao adversário várias possibilidades de gol. É cruzamento, é finalização, é pênalti, é falta. De todas as maneiras, o Remo ofereceu oportunidade de gol à equipe paranaense e saiu derrotado. Não é o fim do mundo, obviamente, como eu falei, a derrota ela lá na arena não é algo absurdo de acontecer, mas da maneira que foi, é lógico que gera uma crítica, gera uma queixa, porque o Remo errou demais. Não teve atitude e teve vários erros individuais que ninguém desse time salvou, tirando o Marcelo Rangel e até o Pedro Castro, pelo passe brilhante que ele deu para o Pedro Costa fazer assistência. Um time do Remo, individualmente, muito, muito abaixo. O Janderson, uma partida muito fraca. Pavani, uma partida fraca. O Caio Vinícius foi substituído uma partida fraca. Os laterais também. Pedro Costa deu uma assistência, ok, mas depois caiu muito também. Enfim, para mim, Reinaldo, que é o pilar das defesas, falhando. Ninguém. Tira o Rangel e o Pedro Castro aí, ninguém se salvou desse clube do Remo. É isso, amigos. Lembrando que, como eu disse, de manhã, teremos aqui no canal vídeo de análise completa do Antônio Oliveira, o novo treinador do Clube do Remo. Um abraço e até o próximo vídeo.